Muito bem, estamos de volta para celebrar aqui a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira metade da jornada de hoje, vou me reapresentar. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio, tenho uma formação médica e cuido de 2 clínicas médicas que se dedicam a resolver problemas e doenças de dores crônicas, aquelas dores de difícil solução, entende? Do sistema músculo-esquelético, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dores nos joelhos, tornozelos e pés. Em qualquer geografia do corpo humano, pode se manifestar uma ou mais dores que decorrem de transtornos do nosso esqueleto. Esqueleto no sentido amplo. Ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto. E as dores decorrentes que se acompanham de incapacidade física progressivas. Então, essas dores e essa incapacidade física, como disse, em geral são progressivas, de difícil solução. Então, frequentemente eu atendo em minhas clínicas pacientes apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, e até com cadeira de rodas. Entende? Porque se nada for feito para interromper essa cruel jornada de piora, ela vai a cada dia piorando mais. Mais dores e mais incapacidade física. Entende? Então, o paciente se queixam que perde o equilíbrio, que não consegue manter uma marcha de mais que 5, 10 metros, que não consegue ficar em pé. Porque o quadro de coluna, meus caros, é tão variado que vocês não podem imaginar. É um quadro que ele deixa o médico assim, atônito. Entende? Doutor Rui Mercúrio, me dói a perna direita. O outro chega e diz, doutor Rui Mercúrio, só me dói a perna esquerda. Doutor Rui Mercúrio, me dói as 2 pernas. Entende? E vai indo. Doutor Rui Mercúrio, não, me dói só o pescoço, mas o pescoço do lado direito, o esquerdo não dói nada. Entendeu? Doutor Rui Mercúrio, eu tenho uma dor na perna direita, mas sabe, já foi na esquerda, agora passou para a direita. Vocês entenderam? Que loucura. Então essas dores vêm de quê? De transtorno em cima dos músculos e tendões, ou seja, eu digo, em cima do invólucro do corpo, da embalagem do corpo, mas não da coluna, propriamente dito. Entenderam? Por exemplo, fibromialgia, por exemplo, tendinites, mialgia, dor de músculo, né? Depois vem de articulações, dor no joelho, dor nos quadris, dor no ombro. São dores articulares, né? E, finalmente, a pior de todas, que são as nevralgias. As neuralgias por compressão. Neuralgias por compressão. Então, vejam vocês, é um enigma, né? Um enigma. É trabalhar como um detetive que busca o vilão da história, o criminoso. Entende? Ele tem que desvendar um crime, como aconteceu o crime, quem é o autor desse crime, é exatamente a mesma coisa. A gente fica buscando pistas para descobrir a causa das dores. Não remove a causa, a dor não vai embora. Porque a dor não é a doença. A dor é a consequência, é o alarme que soa. Entende? A sirene que toca, te avisando, olha, tem uma encrenca lá no teu joelho esquerdo. Vai atrás, cuida disso. Agora, vejam vocês que eu vou falar. Olha o que é a coluna. Eu recebo um paciente assim, doutor Rui Mercúrio, tem uma dor terrível no joelho esquerdo. Mas, doutor Rui Mercúrio,
Eu já fiz ressonância no joelho esquerdo, já fizeram infiltração no meu joelho, doutor Rui Mercúrio. Entende? Fizeram um monte de fisioterapias no meu joelho esquerdo, Rui Mercúrio. Ele não melhora, doutor Rui Mercúrio. Entende? Então existe um quadro na coluna chamado dor referida, que é uma dor à distância de onde ela acontece. Então, um problema lombar da coluna pode dar uma dor à distância. Só dói o joelho, só dói a coxa, só dói a panturrilha da perna. Entenderam? Olha que coisa. Entende? Eu recebo muitas vezes isso. A coluna do pescoço, mesma coisa. Entende? Doutor Rui Mercúrio, a minha mão está dormente. Eu falo, não é túnel do carpo? Não, não é túnel do carpo, já fiz os testes. Eu falo, é da coluna do pescoço. Problema no pescoço, a mão está dormente. Entenderam? Hoje, à tarde atendi um paciente, ele diz, não consigo levantar os braços. Perda de força. Paresia, que é um nome médico de perda de força. Parestesia, que é alteração da sensibilidade. Entenderam? Nós trabalhamos com isso. Então precisamos apelar para a ortopedia, para a neurologia, para a reumatologia, para a fisiatria e até para a psicoterapia. Porque esses doentes ficam sensíveis a essa limitação e perdem qualidade de vida, entram em depressão. Entende? Depressão por consequência, não como causa primária, entenderam? Como decorrência. Se sentem, entre aspas, inválidos. Entenderam? Inválidos. Entende? Outro aspecto, quando a dor é articular, vejam vocês, existem também doenças reumáticas, né? Poliarticulares, atacam muitas articulações, né? O artritismo, né? Artrite reumatoide, entende? Atacam várias articulações. Você sabia que você tem cerca de 350 articulações? Como você é um ser tão articulado? Só em nossa coluna tem uma centena, quase 100 articulações na coluna. Vai somando as mãos, os pés, entende? Joelhos, quadris, tornozelos, pés. Você tem 350 articulações. 500 e poucos tendões. E 206 ossos. Imaginem, querido, o arquiteto que fez tudo isso, né? Manter isso tudo no prumo, no esquadro direito. Eu digo sempre, nós quando nascemos, devíamos nascer com uma placa. Cuidado, frágil. Nós somos muito frágeis. Muito frágeis. O corpo humano é muito frágil, muito delicado. Ele é muito sensível aos impactos. E ele se maltrata muito quando se carrega pesos. Entende? Nós estamos vivendo uma época, meus caros, em que existe uma doença epidêmica no mundo inteiro, entende? Chamada obesidade. O nome assim delicado, né, de falar para o doente, você é um gordo? Eu não falo assim, você é um gordo. Eu falo, você tem uma desproporção peso-altura. Entenderam? E, em geral, eu pergunto o peso. Quando eu pergunto o peso, eles dão um peso a menor do que realmente eles têm. E quando eu pergunto a altura, eles dão um valor a maior do que realmente a altura deles. Então, eles mentem quando eu falo do peso e mentem quando eu falo da altura. Aí eu digo, vamos conferir isso. Aí eu tenho lá todos os equipamentos para medir altura e peso. E digo, quando eles sobem lá no equipamento, eu digo, esse equipamento não mente, ele só fala a verdade. Contei uma história outro dia, atendi um paciente, posso falar o primeiro nome dele, chama-se Alcides. Falei, Alcides, quanto você pesa? Doutor Rui, eu peso 96. Falei, Alcides, não, você pesa muito mais que isso. Não, doutor Rui, não pesa não, põe aí 96. Alcides, não, você pesa mais que isso. Vão medir. Não, doutor Rui, põe aí 115, que é o meu peso. Vocês entenderam? Entenderam? Há um tempo atrás atendi uma paciente,
Antes da consulta dela, eu recebi um bilhete da irmã dela que acompanhava. Doutor Rui Mercúrio, se o senhor falar que a minha irmã está gorda, ela levanta da cadeira e vai embora. Entenderam? Vocês entenderam? Então, existe uma epidemia no mundo hoje de obesidade, de gordos. Entenderam? É uma vida muito sedentária, uma vida de muito estresse. Entende? Toda hora, né? Toda hora, eu sou um dos poucos médicos, pergunto duas coisas para o paciente que pouquíssimos médicos perguntam, a não ser o psiquiatra, por exemplo. Mas os médicos em geral não perguntam. Eu pergunto sobre religião. O psiquiatra também não pergunta sobre religião. Eu pergunto para um doente crônico que está sofrendo muito. Você tem alguma crença? Por que eu pergunto isso? Porque eu vou usar a crença dele para me ajudar na solução do problema dele. E ajuda. Entenderam? É científico que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. Entende? Aí, muitos dizem, bom, eu sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, sou devoto de São Judas Tadeu, sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, sou devoto de Madre Teresa de Calcutá. Então eu uso isso para ajudar, né, na terapia holística que eu pratico com esses pacientes. Também uso a cura mental, ou cura da energia mental, para doenças psicossomáticas. Muitas doenças têm um grande componente psicossomático. São doenças criadas na mente, que se manifestam no corpo físico. Existe uma cura quântica, mas não vou falar sobre ela, senão eu ia demorar 3 dias só falando sobre cura quântica. E depois vem a cura espiritual, que é a cura mais importante que existe, mas muito aquém. Falta muito o ser humano atingir uma dimensão tal que possa entender a cura espiritual. Mas ela existe. E o maior exemplo de cura espiritual é a cura espontânea, como falei na primeira metade. É um doente terminal, com uma doença devastadora, ele está para morrer daqui 3, 4 dias, avisa a família toda, e milagrosamente ele se cura. Nós médicos chamamos cura espontânea. Os místicos chamam de milagre de cura. Entende? Milagre de cura. Isso existe. Existe isso. Entende? Então, nós estamos em todas essas dimensões, entende? Além do que, veja, eu sempre falo aqui também sobre uma propriedade humana maravilhosa que se chama intuição. Intuição. Intuição é um nome que vem de um verbo latino chamado intuire. Intuir é aquilo que vem de dentro. Vem de dentro. A intuição, meus caros, na intuição moram todas as respostas. Todas. Mas não é todo mundo que sabe acionar a sua intuição. Entende? Os grandes inventores, que não inventaram nada, eles foram descobridores. Porque a invenção já estava inventada no reino espiritual. Porque tudo nesse mundo já está inventado no reino espiritual. Então, na verdade, nenhum inventor inventou nada. Eles foram descobridores do que já havia sido inventado no reino espiritual. Entendeu? No reino espiritual. Dou sempre aquele exemplo também religioso, né? Eu aprendi. Nas minhas aulas de religião, eu aprendi. Né? Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Veja, 2 erros ou 2 mentiras dessa afirmação. Primeiro, se Deus começou a fazer o mundo, os dias não estavam prontos, não tinha dias ainda. Sabe qual foi a primeira criação do reino espiritual? Estão sentados? A primeira criação do reino espiritual, sabe como se chamou? Como se chamou? Espaço. Firmamento, céu, espaço. Sem espaço, nada existiria. Nada existiria. O espaço é infinito.
Eu sou, eu sou muito fã, né, de astronomia, sabe? Astronomia, não astrologia. Astronomia, sabe? Ler sobre planetas, satélites, estrelas, cometas, né? A natureza desses corpos celestiais. E ainda ontem eu li que existe uma estrela nova, imagino vocês, é uma estrela que está nascendo há 200 milhões de anos que ela está nascendo. E ela chama Estrela Nova. E ela agora está emitindo gelo, poeira, uma série de situações que vão formar planetas que vão orbitar em volta dessa estrela nova de 200 milhões de anos. E que vai demorar 500 ou 600 milhões de anos para formar os planetas que vão orbitar em torno dela. E foi assim que a Terra nasceu. Entenderam? Entenderam o tamanho desse espaço? Ele não tem princípio, não tem meio, e não tem fim. Por quê? Porque é espiritual. Isso é espiritual. Não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Então a primeira criação do reino espiritual foi o espaço. Foi o espaço. Então a expressão Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, ele não criou em 6 dias, seguramente. Ele criou em 1 minuto ou em 100 séculos, no tempo que ele quis. Mas não em 6 dias. E a segunda mentira é no 7º descansou, não. Espírito não precisa de descanso. Imagina vocês construir esse mundo. Nossa, ia cansar muito para nós humanos. Mas para Deus não cansa nada. O Espírito não se cansa. Entendeu? O Espírito não se cansa. Entendeu? Então, não é correta essa expressão. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Mas qual a importância dessa expressão religiosa? Muitíssimo importante. É o tempo do verbo. Deus fez. Não está dizendo essa expressão. Deus está fazendo o mundo. Não está fazendo isso. Deus não está fazendo, ele já fez. Este mundo está pronto. Então, meus caros, por isso que eu digo, na intuição moram todas as respostas. Por quê? Porque esse universo está pronto. Deus não precisa fazer mais nada. Entende? Então, todas as respostas já estão prontas. Mas é que nós não sabemos. Não só nós não sabemos, jamais saberemos todas as respostas do mundo. E 99,9% das pessoas não sabem nem acionar a intuição. Mas, veja, os maiores sábios da humanidade, os maiores descobridores da humanidade, acionavam a intuição para receber respostas a respeito da sua invenção. Einstein, toda hora, uma das maiores inteligências que pisaram nesse planeta, acionava a sua intuição. Mas a maior inteligência que pisou nesse planeta se chamava Jesus Cristo. Porque era uma inteligência espiritual. Entenderam? Porque ele andava em cima d'água, Jesus, e não afundava. Porque espírito não tem peso. Entenderam? Ele era o mais alto grau espiritual que viveu na Terra. Entende? Vejam bem, também aprendi que a vida é eterna. Não, vejam bem, precisa entender essa expressão. Precisa entender, tá? Envelhecimento é doença. Idade avançada não é doença. Entendeu? Então, vejam vocês. O corpo físico e o pensamento são mortais. Eles têm prazo de validade. Você tem um prazo de validade diferente do meu. Várias pessoas têm prazo de validade de vida e morte completamente diferentes. Entende? Então, o corpo físico e o pensamento morrem. Tem prazo de validade. Mas a tua mente, a tua consciência, a tua alma e o teu espírito são realmente imortais, não morrem nunca. Tanto a mente não morre, que existe uma propriedade humana chamada mediunidade, que conversa ou lê mentes que já morreram há 10, 20 anos atrás, ou até mais. Por quê? Porque a mente não morreu. Entenderam? A gente tem essa capacidade mediúnica. Entende? Muito bem. Tudo isso que eu falo, meus caros, tem a ver
com saúde e doença. Então, eu apelo para todos os níveis possíveis e imagináveis para descobrir primeiro o diagnóstico do meu paciente. Por quê? O que é o diagnóstico? É a causa do mal. Porque o tratamento é sempre uma decorrência. Uma hora que você faz, né, a causa do mal, eu dou um exemplo incrível. O indivíduo entra no meu consultório e diz assim: eu tenho uma dor terrível na sola do pé. Eu examino bem com uma lente de aumento o lugar onde ele mostra, eu digo: tem um espinho aqui. Preciso tirar o espinho. Tirando o espinho, acabou a dor. Vocês entenderam? Se não remove a causa, a dor não passa. Pode tomar o remédio que vocês quiserem. O analgésico mais forte desse mundo. Entenderam? Então, o nosso papel, quando atende uma dor crônica, principal, fazer o diagnóstico de certeza, não de probabilidade, de certeza, diagnóstico de certeza. Feito o diagnóstico de certeza, o tratamento é uma decorrência. E aí o sucesso é factível, é possível. Entenderam? É possível. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de dores crônicas, eu tenho 2 clínicas médicas que tratam dores crônicas. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, São Paulo, pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas: fixo 11, Código de São Paulo, 3661-4243. Celular comum de minhas clínicas: 11 7082 8015. Emergências: quem tem dor tem pressa. Emergências: 119 3014 8888. Emergências: 119 3014 8888. Muito bem. Obrigado por toda essa atenção. Vamos encerrar repetindo o chavão de sempre, né? É muito importante e eu repito sempre. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você tem que ter muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.